que era isso que tinha adoecido a humanidade por 2000 anos ao invés de libertá-la. Para ele, essa ideia do cristianismo em instituições, em religiões, tinha invertido os valores da demonstração de Jesus. Que na época ali no livro tá os valores humanos, né? Então, glorificava a fraqueza, você depende de alguém, de um Messias, de alguém para voltar para o céu, de alguém para encontrar Deus, e aí punia aquele que demonstrava o que Jesus demonstrou, né? Tipo, ó, meu reino não é desse mundo, eu e meu pai somos um. Pegaram os ensinamentos de Jesus e continuaram trazendo para uma forma de obediência, como se essa obediência fosse uma virtude. Nossa, eu tô aqui totalmente eu sou totalmente temente a Deus, mas ainda sou separado dele. O que é impossível se Deus é a causa primeira. Tanto que ele disse assim, ó, o cristianismo foi a maior catástrofe da humanidade. Não sei se com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. E o livro ele girava todo em torno de provar essa afirmação. E em nenhum momento ele atacava Jesus. Pelo contrário. Para ele, Jesus foi a demonstração de liberdade mais profunda e autêntica que se pode ter nesse mundo. Naquela época, para ele, né? Ali. Por conta de tudo que ele fez. Ele entregou o próprio corpo por saber que a existência não era aquilo ali. Por saber que tem uma fonte. E que o que existe tem que ser com essa fonte. Mas não de maneira religiosa, porque é óbvio que tem que ser assim. Aí, segundo Nietzsche, o problema não é só isso, né? A institucionalização. O problema foi o que os que vieram depois de Jesus, o que os que vieram depois de Jesus fizeram com a mensagem dele. O problema não é trazer a mensagem de Jesus para ser estudada, para ser trazida como experiência para nós. A questão é, o que é que quiseram fazer com essa mensagem? E aí ele dizia que as religiões, né, a igreja, havia transformado um ser livre em um sistema de culpa. Trocou a leveza do ser pelo medo. Retirou a percepção do ser e colocou numa promessa de uma outra vida que vai acontecer em algum lugar. Trocou o agora pelo depois. E aí ele dizia que só podia haver um renascimento e uma liberdade compreendendo isso. E não mais como ele tinha, como, né, naquele momento ele entendia, como se fosse assim, ó, há uma moral cristã que é trazida ainda para indivíduos. E aí eu sou aqui o que precisa de ajuda, né? Os fracos contra os fortes. Então é bem importante, Júlia, a gente compreender essa história da arquibancada, como o Dr. Ken, acho que foi o Dr. Ken mesmo, quis trazer. E não de dentro da nossa percepção institucionalizada de um Jesus que veio para me salvar, de um ídolo ou de um mártir. Nós precisamos entender a passagem de Jesus como alguém que viveu a partir da liberdade, a partir do perdão. Porque ao contrário disso, a gente confunde obediência com bondade. A gente confunde ilusão com gentileza. A gente confunde falas mansas explicando a passagem de Jesus com serenidade, com clareza. E é só mais um personagem ali. E aí a gente torna a submissão santidade. Era isso que ele dizia. Renunciar aos prazeres virou pureza, ao invés de simplesmente questionamento do por que eu dependo disso. Então, nesse livro, Nietzsche ele dizia que havia acontecido uma inversão
de valores em relação à demonstração de Jesus. Tudo que ressaltava uma verdadeira existência era proibido. Tudo que mantinha a percepção presa dentro de um lugar buscando a vida era permitido. Tudo que, no livro ele diz assim, ó, tudo que adoece a vida foi sacralizado, foi tornado ali, né? Tudo que faz com que a vida pareça ser dependência, pareça ser, né? Precisar, precisar, precisar e buscar um salvador fora da sua própria decisão, foi tornado ali especial. E aí ele dizia: essa é a maior tragédia do Ocidente. Tanto que no livro também ele fala dessa noção de pecado. Tanto que ele descreve que o pecado, esse pecado original, era uma das invenções mais perversas da história. Essa ideia de que uma coisa pode pecar contra um ser, porque ele dizia que desse lugar a humanidade surge de uma dívida. Eu estou devendo alguma coisa para Deus. Como é que algo que é parte de uma causa primeira pode dever alguma coisa para essa causa primeira? Se eu sou Deus e eu criei, eu já vou criar com problema já? E aí faz com que você siga a experiência aqui com culpa, ao invés do despertar a igualdade com a fonte de uma verdadeira existência, né? Ele chamava isso de tortura espiritual e não de espiritualidade.